A maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo ao mundo, sem jamais perceber que o verdadeiro poder começa no momento em que elas aprendem a governar a própria mente. Existe uma ferida silenciosa que domina a vida da maioria das pessoas hoje, e quase ninguém tem coragem de olhar diretamente para ela. Não é a falta de dinheiro, não é a crise econômica, não é o governo e nem a ausência de oportunidades. A verdadeira dor está na mente desorganizada, no emocional descontrolado e na forma como as pessoas reagem à pressão da vida. Elas acordam já cansadas, vivem o dia inteiro em estado de alerta, tomam decisões com base no medo e terminam a noite com a sensação de que estão sempre atrasadas em relação à própria vida. Compram para aliviar vazios internos, aceitam menos do que merecem por medo de perder, e desistem dos próprios sonhos porque confundem cansaço com incapacidade. Napoleão Hill já alertava que o maior inimigo do sucesso não está no ambiente externo, mas dentro da mente humana, na falta de domínio próprio. Quando a mente não tem direção, qualquer problema vira um obstáculo gigante e qualquer oportunidade passa despercebida. Essa ferida é invisível porque a sociedade ensinou as pessoas a fingirem força enquanto sangram por dentro. Elas sorriem nas redes sociais, mas carregam frustração, insegurança e uma sensação constante de estar vivendo abaixo do próprio potencial. Antes de continuar, deixa eu te dizer algo importante. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender por que tantas pessoas trabalham duro, se esforçam, tentam de tudo e mesmo assim continuam presas no mesmo lugar. Você vai aprender como o controle emocional influencia diretamente suas decisões financeiras, sua capacidade de prosperar e até o nível de respeito que você tem por si mesmo. Esse conteúdo não é motivação vazia, é consciência prática aplicada à vida real, baseada nos princípios que Napoleão Hill ensinou e que continuam funcionando até hoje. Então, se esse tipo de mensagem faz sentido para você, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém que você sabe que está travado emocionalmente e financeiramente. Isso ajuda o canal a crescer e faz essa mensagem chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso agora. Agora respira fundo, abre a mente e segue comigo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga suas escolhas, seu dinheiro e a sua própria vida. As decisões mais caras que as pessoas tomam na vida quase nunca são feitas com calma, consciência e clareza. Elas nascem no calor da emoção, no impulso, na tentativa desesperada de aliviar uma dor momentânea. Quando alguém está ansioso, compra. Quando está frustrado, gasta mais do que pode. Quando se sente inferior, tenta provar valor através de status, dívidas e aparências. Esse é o custo silencioso das decisões impulsivas, um custo que não aparece imediatamente, mas cobra juros altos com o tempo. Napoleão Hill ensinava que toda derrota começa primeiro na mente, e a impulsividade é uma forma de derrota interna disfarçada de escolha. A pessoa acha que está decidindo, mas na verdade está apenas reagindo. Cada decisão tomada sem domínio próprio enfraquece a autoconfiança, cria ciclos de arrependimento e alimenta a sensação de que a vida está fora de controle. O problema não é errar, o problema é repetir o erro achando que o problema está sempre fora. Com o tempo, essas escolhas emocionais vão corroendo não só o dinheiro, mas também a disciplina, a autoestima e a visão de futuro. E quando alguém perde a capacidade de pensar no longo prazo, ela se torna prisioneira do presente, vivendo apagando incêndios, sem nunca construir algo sólido de verdade. Napoleão Hill deixou claro que nenhuma pessoa alcança riqueza duradoura sem desenvolver domínio próprio, e esse princípio é ainda mais urgente nos dias de hoje. O autocontrole não é apenas sobre resistir a tentações, mas sobre governar pensamentos, emoções e reações diante das adversidades. Quando a mente não é treinada, ela se torna refém do medo, da pressa e da opinião dos outros. Hill afirmava que o sucesso começa no momento em que o indivíduo assume controle total sobre si mesmo, porque quem não controla a própria mente sempre será controlado pelas circunstâncias. A falta de autocontrole leva pessoas talentosas a desperdiçarem oportunidades, sabotarem relacionamentos e tomarem decisões que contradizem seus próprios objetivos. O domínio próprio é o alicerce invisível da riqueza, porque ele sustenta a disciplina, a persistência e a clareza de propósito. Sem ele, qualquer ganho financeiro vira algo temporário, algo que entra e sai com a mesma facilidade. O que Hill ensinava não era apenas como ganhar dinheiro,
mas como se tornar o tipo de pessoa capaz de manter, multiplicar e honrar aquilo que conquista. Quando alguém desenvolve autocontrole, ela para de culpar o mundo e começa a comandar o próprio destino, entendendo que a mente disciplinada é o ativo mais valioso que existe. Vivemos hoje na era do estímulo constante, onde a mente humana quase não tem mais silêncio. O celular vibra, a tela chama, as redes sociais gritam promessas de prazer rápido, sucesso instantâneo e felicidade fácil. Esse excesso de estímulos cria uma geração emocionalmente cansada, mas mentalmente agitada, incapaz de sustentar foco, paciência e visão de longo prazo. As pessoas confundem movimento com progresso, informação com sabedoria e prazer momentâneo com realização. Napoleão Hill alertava que a mente precisa ser protegida, porque tudo aquilo que entra nela influencia diretamente decisões, hábitos e resultados. Quando alguém vive mergulhado em dopamina barata, ela perde a capacidade de suportar o desconforto necessário para crescer. Trabalhar duro começa a parecer pesado demais, esperar vir a tortura e qualquer frustração se transforma em motivo para desistir. Esse bombardeio constante enfraquece a disciplina emocional e cria dependência de estímulos externos para se sentir bem. O problema é que riqueza, maturidade e sucesso não nascem do prazer imediato, mas da capacidade de adiar recompensas. Quem não controla os estímulos que consome acaba sendo controlado por eles, e uma mente controlada jamais constrói algo grande. A sociedade moderna não ensina autocontrole, ela lucra com a distração, e quem não percebe isso acaba pagando com o próprio futuro. Muitas pessoas acreditam que inteligência, diplomas ou conhecimento técnico são suficientes para construir uma vida próspera, mas a realidade prova o contrário todos os dias. Existem pessoas extremamente inteligentes que continuam presas em ciclos de escassez, endividamento e frustração, não por falta de capacidade, mas por falta de maturidade emocional. Elas sabem o que deveria ser feito, mas não conseguem fazer. Entendem o caminho, mas se sabotam no meio dele. Napoleão Hill ensinava que conhecimento só se transforma em poder quando é organizado e aplicado com disciplina. Sem controle emocional, a inteligência se torna apenas uma ferramenta mal utilizada. Pessoas inteligentes tendem a racionalizar seus próprios erros, justificar impulsos e criar narrativas para fugir da responsabilidade. Elas se convencem de que o problema está sempre no sistema, nas pessoas ou no momento, enquanto ignoram os padrões internos que repetem. A ausência de maturidade emocional faz com que decisões importantes sejam adiadas, oportunidades sejam desperdiçadas e conflitos internos se tornem constantes. No fim, não é o QI que determina quem prospera, mas a capacidade de manter clareza, constância e equilíbrio mesmo quando a vida aperta. E essa habilidade, infelizmente, quase ninguém aprende na escola. Antes de continuar, quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreve aqui nos comentários "Eu assumo o controle" se você entendeu que o verdadeiro jogo começa dentro da mente e que, a partir de agora, você decide parar de reagir emocionalmente e começar a agir com consciência. Esse comentário não é para mim, é para você assumir publicamente um compromisso com a sua própria evolução. E enquanto você escreve, aproveita para ler os comentários de outras pessoas que também estão despertando, porque quando mentes certas se conectam, algo diferente começa a acontecer. A comparação é uma das armadilhas mentais mais destrutivas da era moderna, e poucas pessoas percebem o quanto ela influencia suas decisões financeiras e emocionais. Ao olhar constantemente para a vida dos outros, principalmente nas redes sociais, a pessoa começa a medir o próprio valor com base em padrões irreais. Ela vê resultados sem enxergar processos, sucesso sem enxergar sacrifícios e liberdade sem enxergar disciplina. Napoleão Hill alertava que cada mente opera em um ritmo próprio, e que comparar jornadas diferentes é uma forma silenciosa de autossabotagem. Quando alguém se compara, ela perde foco, perde gratidão e começa a agir movida pela inveja ou pela sensação de atraso. Isso gera decisões financeiras precipitadas, gastos para manter aparências e escolhas que não estão alinhadas com a própria realidade. A comparação rouba paz, clareza e identidade, porque faz a pessoa tentar viver um sonho que não foi construído por ela. Com o tempo, essa prática enfraquece a confiança interna e cria uma sensação constante de insuficiência. Quem vive se comparando nunca se sente completo, porque está sempre olhando para fora em vez de construir algo sólido por dentro. Existe uma diferença profunda entre desejo ardente e desespero por dinheiro,
e confundir esses dois estados mentais é o que faz muitas pessoas se perderem no caminho. O desejo ardente, como ensinava Napoleon Hill, nasce de um propósito claro, de uma visão definida e de uma decisão firme de conquistar algo maior do que o prazer imediato. Já o desespero nasce do medo, da pressa e da sensação de estar ficando para trás. Quando alguém age a partir do desespero, ela aceita qualquer oportunidade, cai em atalhos perigosos, se envolve em promessas vazias e toma decisões que comprometem o futuro em troca de alívio momentâneo. O desespero faz a pessoa trocar valores por urgência e disciplina por ansiedade. O desejo ardente, ao contrário, sustenta a persistência, fortalece a mente e mantém o foco mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Hill deixava claro que riqueza verdadeira não responde ao desespero, ela responde à constância. Quem aprende a transformar a ansiedade em propósito e pressa em disciplina deixa de correr atrás do dinheiro e passa a construir algo que naturalmente o atrai. A verdadeira mudança na vida financeira de uma pessoa não acontece quando ela ganha mais dinheiro, mas quando ela aprende a responder aos problemas com consciência em vez de reagir por impulso. Reagir é automático, é emocional, é instintivo. Responder exige pausa, clareza e maturidade. A maioria das pessoas vive no modo reativo, sempre tentando apagar incêndios, resolver urgências e lidar com consequências de decisões mal pensadas. Napoleon Hill ensinava que o sucesso começa no momento em que o indivíduo assume controle sobre suas respostas internas, porque é aí que nasce o poder pessoal. Quando alguém aprende a responder, ela deixa de se vitimizar, deixa de culpar o mundo e começa a enxergar problemas como ajustes de rota, não como sentenças de fracasso. Essa mudança interna transforma a relação com o dinheiro, com o trabalho e com o tempo. A pessoa passa a planejar mais, errar menos e persistir com mais consciência. É nesse ponto que a vida deixa de ser uma sequência de crises e passa a se tornar um projeto deliberado, construído decisão por decisão. A disciplina emocional é a base invisível de toda a riqueza que dura. Não se trata de ser frio ou insensível, mas de não permitir que emoções momentâneas governem decisões permanentes. Pessoas emocionalmente disciplinadas sentem medo, raiva e frustração como qualquer outra, mas não entregam o volante da própria vida a esses estados passageiros. Napoleon Hill afirmava que a capacidade de manter a mente firme diante da pressão é o que separa aqueles que constroem algo sólido daqueles que vivem começando e recomeçando. A disciplina emocional cria consistência, e consistência gera resultados previsíveis ao longo do tempo. Quem domina as próprias emoções consegue manter hábitos saudáveis, respeitar processos e permanecer fiel a objetivos mesmo quando o entusiasmo diminui. Sem essa disciplina, a pessoa vive refém do humor do dia, da opinião alheia e das circunstâncias externas. Com ela, a vida financeira deixa de ser uma montanha-russa e passa a seguir uma trajetória de crescimento consciente, sustentada por escolhas alinhadas com propósito e visão de longo prazo. Quando uma pessoa finalmente entende que ninguém virá salvá-la, algo poderoso acontece dentro dela. Esse momento não é confortável, mas é libertador. A responsabilidade total pela própria vida deixa de ser um peso e passa a ser uma fonte de força. Napoleon Hill ensinava que assumir responsabilidade é o ponto exato onde a mente deixa de ser comum e começa a operar em nível superior. A partir desse entendimento, a pessoa para de esperar motivação externa, para de culpar o passado e deixa de negociar com a própria disciplina. Ela entende que cada escolha diária, por menor que pareça, está construindo ou destruindo o futuro que deseja viver. Assumir responsabilidade é parar de terceirizar fracassos e começar a assumir o comando da própria mente, do próprio tempo e das próprias decisões. É nesse ponto que o indivíduo deixa de sobreviver e começa, de fato, a construir riqueza, maturidade e liberdade. O convite final deste conteúdo não é para motivação momentânea, mas para uma decisão definitiva. Chega um ponto da vida em que a pessoa precisa escolher se continuará vivendo no modo automático, reagindo às circunstâncias, ou se assumirá o papel de autora da própria história. Napoleon Hill ensinava que toda transformação começa com uma decisão clara e firme, sem espaço para desculpas internas. Esse é o momento em que você para de esperar o cenário ideal, para de buscar validação externa e entende que a mudança começa no silêncio das suas escolhas diárias. O mundo não vai desacelerar, as pressões não vão diminuir e os estímulos não vão parar, mas você pode decidir não ser mais escravo deles.
Ao assumir esse compromisso, você passa a tratar sua mente como um ativo valioso, suas emoções como ferramentas e seu tempo como algo sagrado. Esse não é o caminho mais fácil, mas é o único que leva à verdadeira riqueza, aquela que começa dentro, se manifesta nas atitudes, com o tempo, se reflete em resultados concretos. A partir daqui, a pergunta não é mais se você pode mudar, mas se você está disposto a sustentar a mudança todos os dias.